E aí, como é que eu faço? Eu deixo todo mundo no mudo, e aí, na hora que a gente for falando, que vocês forem levantando a mão assim para falar, eu vou tirando, só para a gente não ter o ruído do fundo de cada um. Como que, qual é a última chave da transformação, né, que eu falo? É o compartilhar. Porque a gente chegou, passou por todas as fases do processo e a gente torna ainda mais rico esse processo no momento em que a gente compartilha com os outros, com as outras pessoas que estão à nossa volta. E sem isso, é como se a gente estivesse guardando uma coisa nossa que a gente poderia dividir com o mundo e a gente deixa de dividir. Então, o compartilhar, ele é uma... A gente sempre fala, né, que tudo que a gente manda para o universo devolve, de alguma forma. Lei da ação e reação, lei do retorno, enfim, como a gente quiser. E a ideia aqui é você compartilhar aquilo que você viveu, para você poder inspirar outras pessoas, para você poder ajudar outras pessoas no processo delas. E então, esse encontro é justamente para a gente poder compartilhar e dividir, porque o que um viveu no processo, às vezes, o outro não tomou consciência, mas ele fala, nossa, eu também passei por essa mesma coisa. E aí é como se expandisse o processo de cada um, né, de todo mundo. Então, essa é a ideia do encontro de hoje. Deixa eu ver aqui que eu separei um... Tá. Tem uma mulher, uma autora chamada Marianne Williams, que ela escreveu um livro chamado Return to Love. E ela escreve assim: nosso maior medo não é de sermos inadequados. Nosso maior medo é saber que somos poderosos além do que podemos imaginar. É a nossa luz, não a nossa sombra, que mais nos assusta. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso e fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você é um filho de Deus. Você, pensando pequeno, não ajuda o mundo. Não há nenhuma bondade em você se diminuir, recuar, para que os outros não se sintam inseguros ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar como as crianças brilham. Enquanto permitirmos que nossa luz brilhe, nós inconscientemente damos permissão aos outros para que façam o mesmo. Quando nós nos libertamos do nosso próprio medo, nossa presença libertará os outros também. Então, a ideia aqui é... peraí. Desculpa. É compartilhar a nossa luz, compartilhar aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente tem, a nossa verdade. Tenho medo até do que o outro vai pensar, porque a gente não tem como saber o que os outros vão pensar. O importante é realmente ser a gente e colocar o... Você está ouvindo agora, Lélia? Então, a ideia é compartilhar. Peraí, a Thaisa tá falando que não tá ouvindo. Peraí. Você mudou alguma coisa, Lely, para fazer funcionar? Mudei. O que você fez? Deixa eu ver que eu já me perdi aqui onde eu tô. Você tá ouvindo, Alessandra? Mudei sim. Eu tô ouvindo sim. o som e ativei de novo. Thaisa, você tá ouvindo? Thaisa, acho que não tá ouvindo. Thaisa? Eu tô ouvindo sim, perfeitamente. Então quem não tá ouvindo? Peraí. Então, essa é a ideia, da gente poder compartilhar aqui. E aí eu quero saber com vocês, na ordem que vocês quiserem, quem for falando, à medida que vocês forem querendo falar, eu libero o microfone. E aí vocês vão falando o que foi o processo, mesmo que não tenha completado os exercícios, que algumas pessoas falaram que não conseguiram, mas a ideia aqui é dividir o que a gente viveu. Então, quem quer falar primeiro? Quem quer começar a contar um pouquinho o que foi, algum insight que teve? Podem levantar a mão.
Peraí, deixa eu ver aqui que a Thaísa não tá ouvindo. Bom, então vamos lá. Vocês querem... Vai, Lely, tá louca pra falar. Vou liberar seu microfone, pode? Peraí. Pronto. Aprendi com você naquele seu curso de escrita, né? Falando nisso, tipo, olha qual foi o meu caderninho dos exercícios. Então, na verdade, eu tava vindo de umas semanas, assim, onde eu tava me planejando muito, todas as coisas pareciam que estavam acontecendo, mas de algumas semanas para cá eu comecei a me procrastinar muito, assim. Assim, minha energia baixou e eu não tava conseguindo evoluir, assim, dentro daquilo que eu tinha planejado, né? Então, quando, até aquele dia que eu falei contigo, que eu vi no seu Insta Stories, né? E eu falei, vou fazer o curso para ver o que dá. E aí eu resolvi fazer bem certo, assim. Tipo, eu sofria para fazer certo, assim. Muitos dias eu sofri bastante, assim. Mas eu tentei me disciplinar. E para mim foi muito importante, porque tinha muitas coisas que eu não tinha percebido ainda. O que me chamou muita atenção foi do dia 5, né? Aqueles exercícios da família, enfim, da infância. E quando você falou, eu acabei, sei lá, vendo algumas coisas que eu nem sabia que eu tinha aqui no Rio ainda, fotos antigas, coisas muito antigas, assim, e foi um exercício muito bacana, assim. E eu consegui escrever muita coisa sobre aquilo, até tá no meu caderninho, ó, tudo escritinho, foi bastante coisa que eu escrevi. Tipo, literalmente a caneta andou. E eu consegui me organizar super bem. Assim, acho que isso foi muito importante, porque eu consegui traçar os meus sonhos que eu tinha esquecido. Né? Então, um dos sonhos que eu achava que era muito loucura quando era criança, óbvio que hoje em dia ele está se apresentando de outra forma, né? Mas foi bem importante, assim, para eu conseguir fazer e eu conseguir ter esses insights, né? Então, foi uma coisa bem, no meio dessa loucura toda, no final de semana, sem querer, acabei fazendo aquele curso de meditação das rosas, né? De um curso que eu tava isso foi uma das coisas que entrou, porque já tem 2 anos que eu tava querendo ir para Piracanga e eu sempre deixava para enfim, sempre era um problema e isso foi uma das coisas que saiu assim do papel e para mim foi super bacana. Eu consegui entrar no site, consegui fazer inscrição e foi uma coisa super legal assim. Algumas coisas estão caminhando. Eu quero até continuar mais com esses sonhos, mas para mim foi bem importante. Alguma coisa caminhou. Você tá no mudo. Que eu tenho que lembrar. É verdade. Ai, que bom, muito bom, assim, muito legal ver que... Porque eu sempre falo que são pelo menos dois processos acontecendo, que um é o processo de você fazer os exercícios e o outro é o processo que você passa para conseguir fazer e se programar para fazer tudo, né? Então, a gente às vezes acha que o fato da gente conseguir ou não é a gente conseguir fazer o processo ou não, mas na verdade tudo é o processo. A Thaís está falando que não está conseguindo ainda ouvir. Não sei como resolver. Você está conseguindo ouvir, Jusceia? Juscelia? Vamos ver. Então, é muito bacana que você tenha conseguido usar o processo, como você ia se organizar para o processo, para conseguir fazer o próprio processo. Então, obrigada por compartilhar e que os sonhos continuem caminhando, porque é isso que dá vontade da gente viver, né? Que dá esse fogo para a gente fazer o que a gente tem que fazer e caminhar para onde a gente tem que ir. É Obrigada. verdade que a gente esquece, né? Sim, e aí Esquece que a gente tinha sonhos. e fica difícil de continuar, porque parece que a gente fica sem objetivo, né? Os objetivos acabam ficando muito práticos e perde sentido. Eu acho que é isso que acontece. Pelo menos comigo. Que
Bom, então quem mais, gente? Quem quer compartilhar? Para quem chegou agora, eu falo que essa é a chave, que é uma chave de sucesso, que é para a gente, uma chave de transformação e de sucesso também, a gente compartilhar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente viveu, como foi para a gente, e isso na nossa vida, né? As experiências pelas quais a gente passa. A gente conseguindo compartilhar com o outro, a gente está dando a oportunidade do outro de conhecer um pouquinho a gente, o que a gente tem dentro, o que a gente conhece, o que a gente tem descoberto. Então, se quem puder compartilhar de como foi o processo, vai enriquecer o processo do outro e o próprio processo, porque é como se você organizasse na sua cabeça aquilo que você viveu, né? Mesmo que não tenha sido da forma que você esperava viver, enfim. Então, quem quer compartilhar? A Daisy levantou a mãozinha aqui, então eu vou tirar. Pode falar, Daisy. Vocês estão me ouvindo? Eu não sei se eu sei mexer direitinho aqui no... Ok? Então, para mim tem sido um processo bem interessante, porque há algum tempinho eu comecei nessa caminhada, né, de autoconhecimento, e eu comecei a descobrir algumas coisas assim que me deixaram um pouco, deu aquela remexida, né? E uma coisa que eu acabei vendo que eu sempre era muito agradável para o outro, né? Sempre estava ali à disposição do outro e sempre satisfazendo a necessidade ali do outro e acabava sempre me deixando em último plano ou em plano nenhum. E quando eu comecei a olhar um pouco mais para dentro e essa coisa do respirar, de buscar esse autoconhecimento, eu comecei a me deparar um pouquinho com essas questões. Eu falei, isso aí, Deise, e agora? O que a gente faz? Né? Aí eu comecei a procurar um pouquinho essa questão dos vídeos, de alguns cursos e algumas coisas voltadas para essa área. Eu sempre tive um hábito também de cultivar um caderninho, de anotar minhas reflexões, minhas dúvidas, meus questionamentos. E comecei, né, nessa viagem bem interessante. E fazer essa questão dos 8 dias transformadores foi algo assim bem legal. Tipo assim, nem tô com vergonha de falar, né? Mas tudo bem, vamos lá. E é uma coisa que eu tenho tentado vencer também, essa questão da timidez e tal. Eu até sonhei, isso foi do sábado pro domingo, que eu tava me livrando assim de muitas coisas em mim mesmo, sabe? Assim, e eu tava mais leve, aquela questão toda. Eu falei, gente, olha só a questão do guarda-roupa aí, gente, do exercício. E para mim, assim, eu comecei a arrumar o guarda-roupa e eu via que, né, eu tenho uma tendência a procrastinar, assim, muito forte, né? E acho que eu sou, assim, mestra nisso, sabe? Então, quando eu comecei a arrumar um guarda-roupa, eu fui meio que, né, o foco da minha atenção foi indo para outras coisas. Falei, não, esse objetivo aqui, vamos terminar. E então foi bem interessante ver também e observar essa questão das minhas reações nisso, né? Tentar observar sem ficar com essa coisa do senso crítico, como você até comentou também num dos áudios, né, no grupo, que a gente tem essa questão de toda hora tá fazendo essa questão da crítica, dessa autocrítica. E nesse caminho também eu percebi que eu era muito autocrítica comigo mesma, sabe? Então, assim, foi bem interessante poder organizar isso e ver também essa questão dos sonhos, que é algo assim que por um tempo eu deixei isso muito em último plano também. Então, assim, tem sido um momento de colocar algumas coisas no lugar, pensando e repensando o que é necessário realmente deixar ir, o que realmente, de repente, nem tem tanta importância, eu estou gastando um tempo, uma energia muito grande nisso, sabe? Então, assim, essa partilha tem mais a ver mesmo com essa situação, assim, na minha vida, e, ao mesmo tempo, esse caminho de autoconhecimento tem gerado uma gratidão muito grande. Então, assim, gente, por que eu não fiz isso antes? Como assim, Brasil? Sabe? E realmente, assim, quando listou, né, aqueles 10 motivos, acho que eram 10, né, para ser gratas, né, gratas, sobre gratidão, eu assim, meu Deus, quanta coisa que eu sou grata na minha vida, né? E da coisa, assim, mais simples possível, né, como um bom dia e poder, né, caminhar e ir para o trabalho, essa coisa mesmo, assim, absurdamente simples, mas que faz toda a diferença. Então, assim, foi muito legal, assim, voltar a atenção para essas questões, assim, e tem sido realmente, assim, transformador.
É isso, assim, que eu gostaria de compartilhar. E ontem eu me peguei fazendo uma metáfora, porque meu nome é Daisy, né? E Daisy tem a ver com margarida, e eu gosto de flores e tal. Aí eu parei, assim, e fiquei viajando, sabe? Entrei nessa viagem, assim, de imaginar a Margarida, aquela coisa de ela estar no pêndulo, se achando sozinha, solitária. Só que o miolo dela, aquele miolinho, normalmente ele é amarelo, ele é um conjunto de várias florezinhas bem pequenininhas. Então eu fiz uma história em cima disso, que ao olhar para si, ela percebeu que tinha um buquê de flores nela, sabe? E isso fez com que ela, né, resgatasse várias coisas desse despertar para a vida, sabe? E para essa coisa de ter um novo olhar sobre a vida e desfrutar, sabe, desse jardim. Então, assim, tem sido um processo muito interessante mesmo, assim, gratidão por tudo que eu vivenciei, estou vivenciando, sei que vou continuar o processo e pela vida de vocês também. Obrigada. Obrigada, Daisy. É muito bom ouvir, porque é legal você perceber que para cada um, uma coisa foi mais importante do que para o outro, né? Porque tocou mais, e aí, de repente, alguma coisa que você tenha falado despertou alguma percepção no outro. Eu acho isso muito rico, essa troca que a gente pode ter. Você levantou a mão de novo? Deixa eu ver. Ah, não. Então, obrigada por compartilhar, assim, pela coragem. Eu acho que esse de falar, todo mundo, em maior ou menor grau, acaba tendo também, porque é o medo da crítica, né? E a gente é quem mais faz a crítica pra gente. Mesmo que pessoas sejam muito desinibidas para falar, eu tenho certeza que dentro fica um foguinho, assim, aquele medinho de aquele frio na barriga, porque a gente está se colocando à prova, está se colocando, né, assim, na jaula do leão. Você não sabe o que as pessoas estão pensando. E a nossa crítica, em geral, é sempre mais severa do que a dos outros, porque está cada um pensando em si, né? E aí a gente acha que está todo mundo pensando na gente. Na verdade, as pessoas estão preocupadas com elas próprias, né? Nos processos dela, com o que elas estão pensando. E a gente, às vezes, acha que eu tenho muito medo de falar porque podem sei lá, me criticar, me fazer isso. Aí a gente deixa de se expressar com medo do que o outro vai pensar, sendo que a gente nunca vai saber o que o outro vai pensar. Então, a gente não tem controle sobre isso. Eu acho essa ideia libertadora. Eu sempre falo assim, cara, vão achar alguma coisa de mim, eu falando ou não falando. Pelo menos eu falando, eu estou manifestando uma coisa que tem dentro de mim. E se a minha intenção é ajudar, se a minha intenção é contribuir, é agregar, estou fazendo a minha parte. Então, eu acho que o compartilhar, ele é isso, né? A gente ter coragem de dizer, apesar do medo do que vão pensar, porque sempre vão. Então, bem-vindo ao clube, Deise. Obrigada. E quem mais quer compartilhar? Camila, falar um pouquinho de como foi. Alessandra, acho que é Gilcélia. Essa aqui é a Cláudia, né? Não tem o nome. Quem quer compartilhar, pode só levantar a mão assim, falar um pouquinho. Pode ir? Então, peraí. Pode falar. Ah, não, peraí. Ainda não foi, não. Agora. Foi. Oi, gente, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Não sei se eu consigo ficar até o final da live, mas consegui entrar, acho que está sendo muito rico. O que eu queria dividir um pouquinho com vocês? Eu tenho uma história meio complicada, porque eu sou a mais nova de 10 irmãos, então eu tive que quebrar alguns paradigmas para chegar onde eu cheguei. E em 2013, no meio de uma crise pessoal, eu conheci o coaching, sendo coaching no processo. Me apaixonei pela coisa, comecei a estudar. Ainda não atuo como tal, porque eu ainda estou no meio do mundo corporativo, e aí eu uso muitas ferramentas, mas ainda não fiz a transição de carreira. E esse ano tem sido um ano bem complicado para a gente, porque como teve a crise, a empresa passou por uma série de reestruturação. Eu estou com um departamento relativamente novo e eu estava naquela de chegar em casa e estou cansada e não faço nada, e comecei a fuçar na internet, achei o Poesia que Sorri,
e já vi logo a proposta dos 8 dias transformadores, já me inscrevi, já fiquei contando, né? Quando é que começa? No dia eu até mandei uma mensagem para a Flávia, é hoje, né, que vai começar. E assim, eu não consegui fazer todos os dias, todos os exercícios, já abri um espaço na minha agenda para repetir tudo passo a passo, do dia 13 ao dia 21 de dezembro, que é um período que eu sei que vai estar mais tranquilo, que eu vou realmente conseguir me dedicar. Mas o que eu tenho para dizer é que eu ficava contando os minutos para poder parar na hora do almoço e ouvir os áudios e fazer algumas anotações e colocar alguma coisa em prática, mesmo não tendo feito tudo da maneira como eu queria fazer. Teve pequenos detalhes em todos os dias que eu considerei assim, pequenos movimentos que geraram uma transformação enorme na minha vida. Então eu meio que comecei a colocar um movimento na minha vida muito maior do que o que estava alguns meses atrás. E aí eu queria expressar minha gratidão para a Flávia por todo esse conhecimento que dividiu com a gente, por essa pequena transformação que eu comecei, que com certeza vai vir ainda muita coisa boa pela frente, quando eu realmente parar, como eu me programei do dia 13 ao dia 21 de dezembro, para fazer realmente passo a passo. Mas assim, pequenos milagres que eu vivenciei nesses dias, assim, de olhar o outro de uma maneira diferente, de perceber o céu de uma maneira diferente, de perceber que doando amor a gente recebe muito mais amor, e ao mesmo tempo que a ofensa que chega é aquilo que a pessoa pode dar no momento e ter uma aceitação por isso, não devolvendo na mesma moeda, acho que fez muita diferença para mim nesses 8 dias, e eu queria dividir isso com vocês. Obrigada. Obrigada a você por compartilhar. Que bom que você conseguiu participar, mesmo que você não consiga ficar até o final, depois você consegue ver o finalzinho. A ideia mesmo é a gente conseguir dividir o máximo, porque é o momento que a gente tem de troca maior, né? Então, que bom que você conseguiu. E obrigada por compartilhar. Eu sempre gosto de dizer que as transformações, elas são de pouquinho em pouquinho você chega muito longe, porque às vezes a gente deixa de fazer o movimento grande, qualquer movimento, porque a gente acha que ele é pequeno. E aí a gente pensa, mas eu não vou conseguir fazer o grandão. E aí você acaba deixando de fazer o do dia a dia. É do tipo, eu tô treinando para uma maratona, 42 quilômetros, e eu nem começo a correr 1 quilômetro. Eu fico, eu nunca vou conseguir correr 42 quilômetros, eu nunca vou conseguir correr 42. E você deixa de fazer o que você consegue hoje, que é o 1, que é o 2, que é o 3 quilômetros. E se você começasse do pequeno, você ia ver que em pouco tempo você ia alcançar a marca de uma maratona. Então, a gente deixa de fazer muitas coisas porque a gente fica achando que é pequeno. Tem tanta coisa para mudar, por que eu vou arrumar meu armário agora? E aí fica, eu tenho tantos sonhos para resolver, por que eu vou gastar tempo arrumando a minha gaveta? E, no entanto, você descobre que a coisa não é bem assim, né? Que a gente vai se largando pelo caminho, que a gente vai deixando um monte de coisa que é importante. E eu lembro, no meu processo de despertar, né, que ele é constante, eu tinha muita coisa na cabeça, e uma vez eu estava num curso, aí eu tinha que acordar muito cedo para eu fazer exercício físico antes de ir começar a aula. E aí eu estava pulando corda num frio, e eu lá pulando corda, de repente eu olhei para uma árvore e tinha uma flor vermelha, e o dia estava super cinza, assim. E eu olhei para aquela flor e eu comecei a chorar. E eu não sei o que aconteceu, eu comecei a chorar. E eu percebi, assim, eu também não sei explicar isso em palavras. Eu percebi como que a vida está o tempo todo dando oportunidade da gente ser feliz. E a gente sempre acha que tem que ser algo grande, né? Eu tenho que encontrar o amor da minha vida, eu tenho que conseguir o emprego dos meus sonhos, eu tenho que fazer a viagem mais maravilhosa do mundo. E a gente deixa de perceber a borboleta que está voando, o céu azul e milhões de outras coisas que estão acontecendo. Às vezes, o toque da pessoa que está do nosso lado, uma carta de um amigo, né? Coisas que estão ali já na nossa vida. E isso é muito, para mim, é muito mágico. Eu acho que quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a sentir que assim, o universo está abraçando a gente, a vida é muito nossa amiga. E aí a gente começa a fazer o movimento no fluxo, né? E não achando que está tudo errado, que a gente tem que, enfim, fazer muito e por aí vai. Então, obrigada por compartilhar. Mais alguém?
Camila, Gilcélia, Alessandra. Ai, a Alessandra botou aqui. Depois você vai, Deise. Eu não vi quem botou primeiro, mas pronto. Pode falar, Alessandra. Oi. Eu entrei no grupo meio por acaso. Que você, não sei se você lembra, Flávia, tá me escutando? Que você me inseriu no grupo por acaso, porque eu recebi uma mensagem de um amigo, aí pedi para você ativar, para me enviar mensagem pelo WhatsApp toda semana, e aí você me inseriu no grupo e depois pediu desculpas na mensagem privada e me tirou do grupo. E eu não tinha lido no Instagram o que era. Eu tinha até lido 8 Dias Transformadores, mas não tinha tido tempo de ler. Então, eu fiquei curiosa e resolvi mandar mensagem e perguntar. E mesmo sem ouvir os primeiros áudios que você já tinha me encaminhado, me interessei muito. E foi muito legal. Eu não conseguia, assim, fazer da forma como eu queria. Às vezes eu escutava à noite, com fone de ouvido, não dava para anotar na hora, mas eu tentei até rever depois os áudios no final de semana e fazer as anotações, mas eu pretendo até fazer melhor. Mas me ajudou bastante. Ajudou a prestar atenção nos detalhes do dia a dia, a ficar mais grata pelas pequenas coisas que a gente tem, que às vezes passa tão automático, desapercebido, que a gente não tem noção, né, da grandeza do simples dia bonito, ou de qualquer coisa, como você disse, as pequenas coisas da importância. E às vezes a gente entra nesse turbilhão do trabalho, da correria, do engarrafamento, de ir e voltar, vira uma coisa super automática. E aí eu tentei vivenciar isso, ver essas lembranças de infância, e aí a gente vai vendo várias coisas, várias dificuldades que a gente tem, tenta ficar mais tolerante no trabalho, no relacionamento com as pessoas, essa coisa toda da gratidão dos sonhos também, que às vezes a gente deixa muita gente de lado, se preocupa com os outros, se preocupa com outras coisas menores, e tem tantas pequenas coisas que a gente tem vontade de fazer e não consegue, ou deixa de lado achando que é menos importante, e às vezes tem uma importância grande. Aí eu estou procurando reaver esses pequenos sonhos, essas coisas que não precisam ser grandiosos, para poder tentar ir resgatando isso. De arrumar as coisas, eu já tinha um pouco esse hábito. De vez em quando eu tenho essa necessidade de fazer uma limpeza geral nos armários, nas gavetas, e coincidentemente, acho que 2 dias antes de você mandar esse áudio, eu mexi em um monte de bolsas cheias de papéis e várias coisas aqui em casa, e joguei um monte de coisas fora, mas ainda tenho que mexer, inclusive também aí vai para o lado dos sentimentos, das coisas que não são importantes, que a gente tem que deixar para lá, tem coisas que não valem a pena a gente ficar remoendo, que só traz sentimentos ruins, realmente. Então, eu acho que agora, assim, é muito importante tudo isso e ajuda no meu crescimento, no convívio com as outras pessoas, comigo mesmo, e aí eu quero voltar e fazer melhor e sempre ir me aprimorando. E continuar lendo, continuar estudando para melhorar. Os 8 dias eu gosto de dizer que assim, a ideia dele é ser um programa que dá aquela mini chacoalhada que você precisa para começar a se mover, sabe? Porque é aquilo, às vezes a gente tem uns cursos que são incríveis, mas estão muito indisponíveis para gente. Eu tenho vontade de fazer um curso, mas é daqui, sei lá, 6 meses, ou ele é muito caro, ou eu não posso fazer agora. E a ideia dos 8 dias é virar e falar, não, você pode começar com o que você tem agora. Começa aí. Não, às vezes não é da melhor forma, porque tinha gente, por exemplo, que estava viajando, que não conseguiu levar. Às vezes a gente está numa semana que, sei lá, tem um trabalho para entregar ou alguma coisa importante, a gente não consegue dedicar da maneira que a gente quer. Mas é o início, é mostrar para você que você pode fazer sempre. Sempre que estiver se sentindo desconectado dos sonhos, pode ir lá no dia dos sonhos e ver o que dá para eu fazer. Vou olhar minhas fotos de infância, vou ver o que é importante para mim. E assim você vai se reconectando com essas coisas que fazem toda a diferença. Que bom, obrigada por compartilhar, Alessandra. E foi muito engraçado, porque eu coloquei ela sem querer mesmo. E aí eu falei, meu Deus, é porque era outra Alessandra. E aí eu tirei ela e expliquei. Eu falei, ai, mil desculpas, tudo. Acabou que ela participou. Nada é por acaso, né?
obrigada e parabéns pelos resultados. Acho que é isso aí mesmo. Então, a Deise agora. Pronto, Deise, pode falar. Eu já falei. Ah, você já falou? É porque estava. Falei. Se você quisesse falar mais alguma coisa. Então, peraí. Quem quer falar? Camila. Camila, Juscelia. Vocês querem dividir um pouquinho como foi? Camila não está ouvindo, eu acho. Bom. Camila, tá ouvindo? Ela não está ouvindo. Não sei. Tira o mute dela para ver. Ah, ela caiu. Ela caiu. Juscelia, É. não tá aparecendo para mim. É. A gente podia tirar uma foto, né? Vamos, que aí a gente vai fazer o último exercício. É. Você tira? A Deise tá off. A Gilcélia, se puderem dar um sorriso aqui pra gente tirar uma foto. Tem que ativar aqui. Gente, eu não sei mexer nisso. Aê! Sorriso, todo mundo. Peraí. Ih, isso aí. Peraí, tá? Sorria. Peraí que eu vou guardar aqui. A Camila então caiu, que pena. A Juscelia eu não estou conseguindo ver. E, peraí. Se alguém voltar, a gente tira outra. Vou dar mais uma aqui pra gente botar lá no grupo. Vai. Giz. Aqui tem gente querendo aparecer. Leve, coisa? Você falou alguma coisa, Leve? Ah, não, é que eu tinha perdido seu áudio, mas já voltou. Pronto. Então, foi isso. Acho que foi todo mundo. Eu gosto de terminar os 8 dias com um exercício, que é, na verdade, uma visualização do processo. Eu falo que é um alinhamento. E a gente passa pelas etapas e vai podendo relembrar isso tudo. E no final, ai, que pena, vai lá. Beijo. Depois você faz o exercício. É um exercício que é bem rapidinho para falar um pouquinho, para a gente poder conectar com o que a gente viveu e guardar isso como lembrança, colocando também algumas sementes no futuro para mostrar para a gente que sempre que a gente quiser esse processo de transformação, a gente pode dar um passo. E um passo já faz toda a diferença nesse processo todo. Então, vocês podem fechar os olhos de vocês. Quem quiser tirar a imagem, pode tirar, enfim, como vocês se sentirem mais à vontade. Ficar se sentindo relaxada. Podem fechar os olhos. Quando eu falar para vocês abrirem, vocês podem abrir. Mas, por enquanto, vocês podem ficar de olhos fechados. Podem encher o peito de ar. Vai se conectando com o momento presente. Lembrando que você está aqui agora. E eu vou convidar você para uma viagem a esse processo que você viveu nesses últimos 8 dias. E que você percebeu algumas coisas que estavam aí na sua vida e que muitas vezes, por conta da coisa automática, você acabava não percebendo. E aí, no primeiro dia, foi feito um convite para você desapegar de algumas coisas. E você abriu o seu armário e teve a oportunidade de ver o que não estava servindo ali, o que estava com a energia parada. Eu sempre falo que o desapego material ele é uma metáfora para outros desapegos. A gente tira uma blusa do armário que a gente não usa há muito tempo e dá para alguém, a gente está movimentando uma energia. E muitas vezes isso movimenta também na nossa vida. Seja um sentimento que está ali estagnado, uma pessoa que está com alguma trava com a gente, alguma coisa que não está bacana, a gente consegue deixar ir. E eu acredito que tudo seja energia. Então faz muita diferença fazer essa limpeza, né, no armário e na vida, às vezes no coração.
para você realmente dar espaço para o novo entrar. Depois, o segundo dia, a gente trabalhou a aceitação. E a gente teve a oportunidade de reconhecer o que incomoda e celebrar. Entrar em contato com aquilo e integrar. Porque a gente só consegue ser feliz quando a gente está inteiro, quando a gente aceita tudo. E a gente dançou para comemorar. Para comemorar e para celebrar esse reencontro com essas partes nossas que estavam incomodando. Depois teve a terceira chave, que foi a conexão, e que você aprendeu algumas técnicas para se conectar com você. Está conectado com o presente. E agora você pode usar essas ferramentas sempre que você quiser. Talvez você tenha tido algum insight quando você respirou para acalmar, esperar, deixar. Sentir seu coração e ouvir a voz dele. E aí você contemplou. Percebeu como é importante, às vezes, só parar um pouquinho e contemplar. E perceber o movimento que a vida faz. E a gente pode fazer isso sempre que a gente quiser. A quarta chave, no quarto dia, foi a gratidão. Poder ser grato. A gente só consegue receber coisas novas quando a gente aceita e agradece e honra aquilo que a gente já tem. Então, você teve a oportunidade de perceber isso, olhar para a sua vida e ver quantos motivos você tem para agradecer todos os dias. A gratidão, ela te conecta com uma energia muito alta e é algo que você pode fazer sempre. Sempre que você quiser, você se conecta com a gratidão, que ela vai com certeza transformar o seu dia e a sua vida. Depois a gente falou de sonhos. E aí você entrou em contato com todos esses sonhos que você tem aí, que é essa força motriz que te leva, que te faz acordar com ânimo, que te faz ter vontade de viver, que te faz sorrir, que te mantém vivo. Esse sonho que pode ter vindo desde a infância, ou que pode tocar o seu coração agora. E fazer você enfrentar os desafios com muito mais garra. Depois veio o sexto dia, com a contemplação. E você teve a oportunidade de sentir a vida, de olhar, de perceber o que você não vê num dia comum, sair do automático. E admirar, sem pretensão nenhuma. E a sétima chave é o ser. Sentir a liberdade de ser quem você é. Deixar as suas máscaras e se permitir. Se permitir que a sua expressão mais pura saia de você. Dar voz às suas vontades, ao que tem aí dentro. E aí, depois disso, você compartilhou a sua luz. E teve a oportunidade de dividir com outras pessoas o que você viveu e assim expandir o processo delas. Eu gosto de dizer que o mundo precisa de você do jeito que você é. Mais que você acredite que possa fazer diferente, que possa ser melhor, que tenha que ser melhor, acredite que o mundo precisa de você do jeito que você é. E quanto mais você tirar as suas máscaras e as suas cascas e o que te protege do perigo que você acredita que exista, mais você consegue contribuir para o mundo, mais você consegue contribuir com a vida das pessoas. E a sua luz deixa o mundo mais iluminado. Lembra sempre disso. E agora, você vai lembrar desses momentos principais que você viveu nesses 8 dias e você vai reunir eles na palma da sua mão, colocando cada um desses momentos na palma da sua mão. Imaginando que você está colocando tudo que você viveu. Eu percebi um sonho incrível. Imagina que você está colocando tudo isso na palma da sua mão e reunindo todos esses aprendizados. Alguma coisa que você sentiu diferente, um céu azul que teve um brilho diferente. Junta tudo isso
E você vai se conectar com isso, que foi tão importante. E imaginar que você está colocando na sua mão sementes, com todos esses aprendizados aí. Tudo que você entrou em contato. E para manter isso vivo dentro de você, sabendo que essa semente está aí na sua mão, ter a certeza de que só depende de você alcançar os seus sonhos. E você vai caminhando para o seu futuro, com esse punhado de sementes na mão. Você vai caminhando para o seu futuro, com esses aprendizados. E você vai chegar lá na frente e você vai jogar todos esses aprendizados, como se eles fossem essas sementes que vão germinar. E quando você chegar no futuro, vão ter árvores lindas, com esses aprendizados ainda mais enraizados e comuns para vocês, familiares. Então, imagina que você chegou no seu futuro e ele é um campo fértil. E você está jogando essas sementes para que elas cresçam e germinem e deem árvores lindas. E depois que você jogar todas essas sementes, você coloca a mão no seu coração e agradece por ter se permitido aprender tudo isso e viver tudo isso. A vida é uma grande experiência e você topou mais uma experiência. E imagina uma luz rosa que sai do seu coração e envolve todo o seu corpo. Todo o seu corpo. É como se você estivesse totalmente conectada com a energia do amor que vem de dentro. E aí você vai caminhando para o seu presente. Voltando. Com a certeza de que o seu futuro está totalmente organizado. Está com muito mais expansão, com muito mais insight, muito mais percepção, porque você se permitiu viver. E você vai chegando no seu presente. E você chegou aqui agora. E agora, colocando literalmente a mão no coração, você vai pedir para o seu coração uma palavra que não precisa falar para mim, é para falar para você. A primeira que vier na sua cabeça, que vai representar todo esse processo. E quando você sentir uma dorzinha, uma vontade de largar tudo, uma dúvida de não saber para onde ir, você vai lembrar dessa palavra e ela vai te trazer todos esses aprendizados que você vivenciou. Essa palavra talvez seja confiança, ou amor, ou acredite, fé. Alguma coisa que tenha feito diferença aí. E imaginando essa luz rosa ainda muito forte, vai enchendo o seu peito de ar, soltando. Se tiver qualquer incômodo, deixa que ele vá embora junto com a sua inspiração. E ao seu tempo, pode abrir seus olhos. Então, gente, é isso. Muito feliz de ter vocês nesse processo. Eu sempre faço os 8 dias, então para mim também é um processo, todas as vezes. Eu, de novo, não consigo fazer como eu gostaria todas as vezes, mas é o que eu consigo e eu participo da forma que é possível. E cada vez é um novo insight que vem, cada vez é uma nova coisa. E eu vou ficando mais craque nisso. No último desapego, eu esvaziei, eu acho que tem um armário, e levei para uma creche lá em Pedra de Guaratiba, e foi maravilhoso, assim, ter essa oportunidade. E eu vou passar alguns recadinhos muito rápidos. Um é que quem ainda não recebe poesia e quiser receber poesia toda segunda-feira, é só escrever, eu vou botar aqui nos comentários o número,
É só mandar uma mensagem para lá com o seu nome, dizendo eu quero receber poesias, e aí você recebe poesia de graça toda segunda-feira, com a ideia de começar a semana mais feliz, mais integrado, percebendo mais possibilidades. Outro recadinho que tem é que eu vou fazer um 8 dias especial de dezembro. E qual vai ser a ideia? Esse especial de fim de ano, ele vai ser um pouco mais extenso do que no sentido de ter mais conteúdo. E a gente vai organizar a lista de pendência para o fim de ano, de tudo que a gente quer liberar em 2017 para começar 2018. Eu vou apresentar também um estudo de cores para você ver qual é a intenção que você quer passar o ano, como que você quer começar 2018. A ideia é tudo aquilo que a gente não fez de 2016 para 2017, a gente consiga realizar em 2018. Então, que 2017, o finalzinho agora, seja para a gente organizar juntos esse início de ano. O que você quer para você de meta, o que você quer, quais são os grandes objetivos que você quer para 2018, como que vai ser isso para você. E a gente vai organizar isso juntos. A gente vai falar de sonhos também, mas vai ser com a pegada realmente da gente conseguir organizar. Se a gente fosse fazer um planner para 2018, a gente conseguir fazer esse planejamento junto. E aí, enfim, vai ser super divertido, vai ter uma coisa de realmente deixar para trás e começar totalmente alinhado para 2018. Então, quem sentir vontade também de participar, tem outra novidade nesse processo que a gente vai doar. Ele vai ser um pouco mais caro, ele vai ser 48, mas a gente vai doar R$10 desse valor para alguma causa social que a gente está ainda vendo, mas a gente vai dar cesta básica, enfim, alguma coisa por R$10, que seria essa diferença do preço que a gente colocou. E vai ser muito legal para quem sentir que tem essa vontade. Eu estou muito animada porque ele vai ser bem de organização, sabe? Para a gente conseguir exorcizar o que tem que ficar em 2017 e alinhar para 2018. E eu vou também fazer uma conexão com a astrologia. Quem gosta de astrologia também, então a gente vai ver os períodos mais propícios para fazer cada coisa. Então a gente vai organizar, vai ser muito legal, assim, vai brincar brincar não, né? Mas vai usar isso de uma forma leve, porque não dá para ser muito profundo, mas usando essa influência dos astros e da lua e de tudo mais para a gente poder ganhar fôlego e força para fazer o que a gente quer. Então vai ser muito legal. A Lélia já botou aqui que quer, a Alessandra também. Vai começar, eu acho que é dia 6, né, Vanessa? Ou dia 13? Dia 13. Dia 13 de dezembro. Vou escrever aqui, 13 de dezembro. Então, é isso. A gente vai colocar... E é isso, gente. Foi um prazer estar com vocês. Mais uma vez, a oportunidade de divulgar a minha missão. Eu falo que a minha missão é dividir os processos que eu passo, né? Pelos quais eu passo. E hoje eu vejo que, assim, eu às vezes caio nos mesmos buracos que eu caía antes. Mas hoje eu já sei que eu vou cair e eu levanto muito mais fácil. Então, eu acho que a nossa busca é essa, né? A gente buscar pela nossa melhor versão. O que eu posso fazer melhor hoje que eu não fiz ontem? E isso é a transformação que a gente tanto busca. Eu acho que quando a gente começa a acreditar nesse poder que a gente tem dentro da gente, a gente pode ganhar o mundo, seja o que o mundo significar para cada um de nós, né? Porque é diferente para cada um. Então, obrigada por vocês darem fôlego para o meu mundo, para os meus sonhos. Faz muita diferença para mim. E é isso, espero que a gente continue junto de todas as formas possíveis. Eu sempre falo que o canal está sempre aberto e eu respondo na medida que eu consigo, na medida que eu posso participar, mas eu estou aqui. Tá bom? Um beijo enorme, Lely, linda! Te amo, fofa. É isso, gente. Beijo, boa noite e até a próxima. Vou fechar aqui. Parar de gravar.